Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse 1º de junho. Agora na Espanha são 23 horas e 26 minutos, no Brasil 18 e 26 da tarde. Eu estou no gráfico de Renko, ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, no box de $1.000. Lembrando que esse gráfico é atemporal, ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a variação do preço. A gente está ainda com o desenho concluído do primeiro box comprador, lembrando que esse gráfico ele goza de uma inércia movimentacional muito brutal. Seria preciso avançar até $29 mil para desenhar o segundo quadradinho aqui, ó. E quando essa sequência de quadradinhos aqui é startada, normalmente engata aqui numa inércia muito interessante. Na minha leitura, a próxima parada é $36 mil. Essa congestão aqui, justamente porque a gente desenhou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e a nossa onda 5 aqui no gráfico de Renko vai levar a BTC para $36 mil. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está abrindo a chamada boca de jacaré. Agora eu vou pular, eu estou no gráfico de Renko com um box de $1.000. Agora eu vou pular para o gráfico ordinário com candle Heikin Nash no gráfico mensal, ou seja, cada candle desse aqui é um mês. Gente, a gente tentou superar a mediana do canal de Keltner uma vez, duas vezes, ó, no mês de abril, no mês de maio e agora no mês de junho. A gente está desenhando um doji muito tímido, com um corpo real ínfimo, é só uma reguinha ali. Basicamente a gente nem consegue vislumbrar o corpo real, ligeiramente vendedor aqui no mensal. Vou até despoluir para a gente poder ver com mais clareza. É um corpo real muito tímido, um mini doji que está tentando superar a mediana do canal de Keltner, mas vai fazê-lo porque aqui no mensal o RSI estocástico fez cruzar forte de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta. A gente abriu aqui a segunda barrinha de amplitude ondulacional compradora. Lembrando que a última vez que a BTC fez isso, fez cruzar de baixo para cima aqui no histograma do MACD a exponencial curta contra a lenta, ela catapultou de 8 mil até $69 mil, ó, aqui, ó, até 64. A gente catapultou aqui, ó, de 8 mil até $64 mil. A gente pode aguardar uma pernada nesse nível. Agora eu vou pular para o gráfico de 6 horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal. A banda de VWAP desse mês de junho ainda está muito tímida, ainda está desenhando a sua personalidade, mas a gente consegue vislumbrar que ainda segue vigente uma cunha triangular mais ampla. No 4 horas isso aqui fica mais claro, porque ontem a gente chegou a fazer a mínima em 26.605. A base dessa cunha triangular estava em 26.500 e pouco, mas no 4 horas ficou mais precisa essa acumulação. Vocês vejam que agora, hoje, no meio da tarde aí do Brasil, a gente chegou a agulhar na mínima para 26.656. Beijamos aqui a base dessa cunha triangular. Por esse meu indicador aqui, o Lyapunov Trend, a gente precisaria romper 27.303 para retomar a tendência de alta aqui no 4 horas. Vocês vejam que a BTC tá desenhando aqui uma espécie de balé aqui com esse indicador. Ela vem, ela estressa até o patamar da VWAP semanal, vai, cruza de cima para baixo a própria VWAP semanal e agora a gente precisaria romper 27.303 para poder retomar essa sequência de bolinhas aqui que teriam que migrar aqui para baixo para poder retomar esse movimento de alta. É bem provável que na esteira aqui agora do final de semana que está só começando, essas bolinhas, quando a gente começa a lateralizar, elas vão diminuindo a distância entre os candles e a gente cruze de baixo para cima para startar essa pernada em direção à aresta superior dessa cunha triangular que está em 28.248. No intraday, a BTC, deixa eu botar aqui a BTC no intraday, ela tá um reloginho hoje, deu bons trades, bateu agora há pouco na upper, voltou para VWAP, beijou a penúltima lower, voltou para VWAP, tá dando bons trades. Hoje os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Vocês vejam que esse meu indicador aqui, o Lyapunov Trend, nos 5 minutos é muito útil, já que a gente consegue pegar tanto as pernadas impulsivas quanto as pernadas corretivas e fazer bons lucros no mercado de futuros. Na Seara, agora eu vou pular para o diário para a gente ver como a BTC está no diário.
ela segue aqui, deixa eu botar no gráfico diário para a gente ter mais. Ela segue dando vigência a uma cunha triangular aqui no diário, ou seja, nada se alterou no nosso prognóstico aqui no diário. Os fundos estão ascendentes, os topos descendentes. Seria preciso romper com força essa camada congestional entre 30 e 31 para poder startar essa pernada em direção a 36 mil dólares, meio que confirmando o prognóstico lá no gráfico de Renko. Na seara fática, o Parlamento Europeu considera uma lavanderia de dinheiro, uma série de áreas que o marco legal de criptoativos da União Europeia, o MiCA, Marketing Crypto Assets, acabou não atacando, não tocando em algumas questões. Há muitas lacunas na regulamentação cripto ultimada pelo Parlamento Europeu. Basicamente, eles não fazem diferença entre staking e staking como reforço de segurança na descentralização das redes. A classificação dos tokens é muito genérica, não há uma especificidade quanto aos protocolos DeFi. Eles confundem misturadores de ativos criptos com DeFi. Não há uma diferenciação entre as diversas nuances dos mais diversos protocolos DeFi. Alguns juristas estão dando conta de que se o Parlamento Europeu não regulamentar de forma mais esmiuçada o mundo cripto e detalhar o que está no Market in Crypto Assets, o MiCA, é muito provável que tudo isso acabe sendo judicializado, gerando um cenário muito próximo do cenário norte-americano, em que tudo está indo para os tribunais. É a Ripple brigando com a SEC nos tribunais, é a Binance brigando com a SEC nos tribunais, a Tron agora brigando com a SEC nos tribunais. Ou seja, quem vai acabar regulamentando o mundo cripto nos Estados Unidos é a jurisprudência dos tribunais. E isso não seria desejável para a União Europeia. Primeiro porque a União Europeia é composta de uma série de poderes judiciários integrantes de cada membro da comunidade e seria uma grande balbúrdia. Segundo que seria complicado estabelecer as balizas de uma regulamentação cripto pelo Poder Judiciário, já que o Parlamento Europeu já tem um marco legal que pode perfeitamente esmiuçar todas as nuances que envolvem o mundo cripto. E a diferença de volume das exchanges centralizadas para as DEX exchanges atinge o menor nível de todos os tempos em 2023. Eu ouso afirmar aqui para vocês que em menos de 2-3 anos, o volume em DEX, em protocolos como Uniswap, PancakeSwap, enfim, vai ultrapassar o volume das CeFIs, ainda mais quando as CBDCs chegarem, porque as CBDCs não serão stablecoins. A CBDC vai ser real digital rodando na blockchain do Banco Central do Brasil, vai ser real de verdade, vai ser dólar de verdade rodando na blockchain do Federal Reserve. E em menos de 5 anos nem vai mais existir dinheiro de papel. Na minha leitura vai até ser criminalizado dinheiro de papel. As pessoas que tiverem ainda essa divisa arcaica, que é o dinheiro tangível, provavelmente terão um prazo para trocar por CBDCs, e se não quiserem ofertar nenhum public address para identificar o titular das CBDCs, vão perder e provavelmente será criminalizado portar dinheiro físico. É muito provável que com a chegada das CBDCs, a liquidez no mundo das DeFi vai pular dos bilhões para os trilhões de dólares facilmente. E o protocolo Dimbos, que foi hackeado em mais de 4 milhões de dólares, agora está 7,5 milhões de dólares, desculpa. Agora está oferecendo uma recompensa de 800 mil dólares para quem der pistas sobre o hacker. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os clientes da Apple, daquele app Apple Card, que está pagando juros nominais de quase 5% ao ano. Muita gente sacou o dinheiro dos bancos e levou para o app da Apple. Muita gente está reportando que é difícil sacar e demorado o retorno do dinheiro para os clientes. Enfim, o Goldman Sachs ele opera esse serviço junto com a Apple
E o fato é que eles reportaram que o dinheiro estão em títulos de curto prazo, mas mesmo os títulos de curto prazo, eles possuem um prazo razoável de resgate. Enfim, vamos ver como eles vão conseguir adaptar esse app com a necessidade de disponibilidade quase que imediata dos clientes. E a SpaceX de Elon Musk firmou um contrato com o Pentágono. E as forças de defesa norte-americanas agora vão bancar a internet no palco de guerra ucraniano. Os valores não foram divulgados, mas há uns 6 meses atrás o Elon Musk mandou uma conta de uns 60 milhões de dólares para o Pentágono referente a só 3 meses. É bem provável que o valor mensal para manter o serviço de internet com uma velocidade razoável e mantendo a conectividade no palco de guerra ucraniano seja em torno de 20 milhões de dólares por mês, como o Elon Musk havia reportado. Ele avisou que não tinha condições de ficar mantendo o serviço de forma gratuita, por assim dizer, mas enfim, agora o Pentágono vai bancar a internet no palco de guerra russo-ucraniano, em favor da Ucrânia, né? Porque os insumos militares que o Ocidente está mandando em favor das forças ucranianas só funciona com a internet do Elon Musk. E uma disputa entre senhores da guerra acaba por expor rachaduras na máquina de guerra do Kremlin. O chefe do grupo de mercenários Wagner, o Yevgeny Prigozhin, teria brigado com as forças milicianas chechenas comandadas pelo Ramzan Kadyrov. Não se sabe se o objetivo do Kremlin é fritar um desses dois grupos, que poderia eventualmente estar sendo objeto de perda de controle pelas forças do Kremlin. Não se sabe se o Kremlin quer fritar um dos dois grupos, mas o fato é que o abandono do palco de guerra em Bakhmut pelo grupo de mercenários Wagner, liderados pelo Prigozhin, deixou uma rachadura dentro do Kremlin. Então vamos ver se é só um processo de fritura de um dos grupos pelo Kremlin ou se é efetivamente uma rachadura entre dois senhores da guerra comandando perigosíssimos grupos de mercenários no palco de guerra russo-ucraniano. Enfim, gente, a BTC segue acumulando aqui no 6 horas. A gente meio que deu um beijinho aqui na base dessa cunha. É bem provável que pelo gráfico de 4 horas a gente volte a estressar aqui a aresta superior da nossa cunha, buscando algo em torno de 28 mil, talvez 28.300 dólares. Como está entrando o final de semana, é bem provável que a gente fique lateralizando. Aí lá pelo final do sábado, começo de domingo, quando começam a abrir os futuros na Ásia e a própria Bolsa de Tel Aviv já funciona no domingo, que é um prenúncio do que vai ser Nasdaq, já que a Bolsa de Tel Aviv é altamente tecnológica, aí é bem provável que a BTC assuma aqui a sua posição ascendente para buscar a aresta superior na altura de 28.200, 28.300. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.